Fala pessoal, então trazendo um videozinho aqui da tática do São Paulo, do Dorival Júnior, né? E uma tática específica, né? Do São Paulo contra o Bolívar, de quando o São Paulo eliminou o Bolívar no Morumbi, aí na Sul-Americana, né? Nesse ano, jogo recente aí do São Paulo. E aí desde então, né? Eles enfrentaram o Coritiba, mudaram a formação, foi para um 4-2-3-1, não conseguiu ganhar do Coritiba, né? Que é um time aí brigando para não cair e tudo mais. Não deu certo, manteve essa formação com a linha de 4 atrás aí atacando, defendendo e tudo mais. Contra a Chapecoense perdeu, Chapecoense praticamente não tinha ganhado no campeonato e não tem dado certo, né? Então, é aquilo que o pessoal fala às vezes, né? Time que tá ganhando não se mexe e o Dorival mexeu, né? O São Paulo veio com uma linha de 5, aqui até de maneira mais ilustrativa que a formação, não vai ser os jogadores exatos aqui, né? Mas o São Paulo veio com uma linha de 5 mais ou menos desse jeito, né? Atacando e defendendo em um 5-3-2 no jogo de ida, né? Contra o Bolívar. O Bolívar já tinha eliminado o Grêmio da Sul-Americana e tudo mais. E o São Paulo conseguiu um bom empate lá, né? Jogando altitude e tudo mais, jogo muito difícil. O empate lá é para se comemorar, né? O São Paulo conseguiu um resultado muito importante com essa formação, né? E aí no jogo de volta, né, no Morumbi, o São Paulo manteve mais ou menos a maneira de atacar, né, com a linha de 3 segurando o Newton aqui, né, que é mais um meio campo, um volante. Ali no Botafogo já fez função de terceiro zagueiro e aqui no São Paulo o Dorival enxergou essa característica, essa qualidade, colocou ele para fazer isso também, né, esse tipo de função. E o São Paulo jogou muito bem, né, principalmente o primeiro tempo foi muito dominante, aí mais ou menos 57%, né, de posse de bola no primeiro tempo, contra o Bolívar e tudo mais. No segundo tempo o jogo quase saiu do controle, mas o São Paulo conseguiu um bom resultado aí, conseguiu jogando bem. Eu acho que sendo bastante dominante contra o Bolívar, né? Que não é nem o melhor time do mundo, mas também tá longe de ser o pior. É um time muito qualificado, como eu falei, já tinha tirado o Grêmio da Sul-Americana, eliminaram eles aí nos playoffs, né? Então, o São Paulo conseguiu um resultado muito importante com essa formação e o Dorival não manteve ela, né? Então, eu acabei não conseguindo assistir nem o jogo contra o Coritiba, nem contra a Chapecoense, que ele mudou a formação com esse 4-2-3-1, como eu falei, né? Então, vou estar trazendo aqui a formação desse jogo contra o Bolívar, né? Principalmente aí do jogo de volta, que foi onde o São Paulo jogou muito bem e eu acho que seria interessante o Dorival manter, né, retomar essa formação, porque eu acho que funcionou muito bem para o time do São Paulo. Eu acho que teve um encaixe muito interessante, então eu vou explicar aqui mais ou menos como funciona a tática do time aí, né? Então a gente parte desse 4-4-2 aqui, né? E o diferencial aqui, né, o que tem a mudança tática aqui é principalmente por conta do Newton, né? Como eu falei, com bola ele vira um terceiro zagueiro, então aqui independe muito dos nomes, né? Aqui eu tô baseando na formação do jogo de volta aí contra o Bolívar de São Paulo, né? Mas aí podem ter outros jogadores, né? Pode ter o Wendel na lateral esquerda, o Lucas Ramon pode jogar no lugar do Buta, né? Que não vem sendo titular. Então poderia, né? Principalmente por conta do Buta não vem sendo titular. O Ramon poderia jogar, o Arboleda, que é muito importante, os jogadores aqui de meio campo, ataque também. Mas eu vou partir desses 11 iniciais aqui, né? Como eu falei, pode variar. Então é interessante você ter o Domingos Duarte e o Sabino com provocador para ajudar bastante na saída de bola, eles estarem ali com bastante iniciativa na saída de bola, ter um bom posicionamento de caras que vão querer ter a bola no pé para começar essa construção. E o Newton aqui como lateral direito, é interessante vir com um zagueiro defensivo nele, né? Pode até ser um lateral atacante, dependendo da condição, se quiser que ele suba mais ali, né? Ou um zagueiro ofensivo, mas acho que o zagueiro ofensivo não fica tão interessante, para ele não atacar tão aberto, já que você vai ter dois jogadores abertos aqui já pelo lado mais para frente. Eu falo desses caras aí rápidos pelo lado direito, né? Mas talvez um lateral atacante para ele chegar mais por dentro, né? Como um meia talvez, mas na base aqui é interessante ele estar como lateral direito, né, para ter essa saída de 3 no começo das jogadas, e o zagueiro defensivo acho que mescla muito bem com isso, né? Ele só vai ter um pouco mais de liberdade do que o Sabino, né, por estar de lateral, mas aí como eu falei, ele com zagueiro defensivo, um pouco mais de liberdade. Lateral atacante, no estilo de jogo, faz ele subir mais, né? Mas é uma saída de 3 muito, muito interessante que faz com o Danielzinho aqui mais à frente. Interessante deixar ele como meia de ligação e com orquestrador, né? Para ele ter liberdade até para ir mais à frente e tudo mais. Ele não vai ficar só preso aqui a fazer a primeira saída de bola. Ele pode ir mais à frente, pegar muita sobra, muito rebote também, passando ali do meio campo, né? Chegando um pouco mais à frente. Acho interessante essa dinâmica, junto com o Marcos Antônio aqui, né? Também vem como meia de ligação, como orquestrador. Fica como meia mais à frente ali, mas muitas vezes pode fazer uma dupla com o Danielzinho na saída de bola, né, recuando bastante. Então muita dinâmica, né? O Marcos Antônio pode dar opção pelo lado ali, apoiando o Iago, apoiando o Sabino.
fazendo essa dupla de meio campo com o Danielzinho, pode chegar à frente para finalizar também, se associando mais ali com o Luciano à frente. Então, muito interessante, muito dinâmico o Marcos Antônio, que é aí dos líderes técnicos, né, de São Paulo, dos jogadores de mais qualidade, controle de bola, passe, é muito destacado ele nisso, né. São Paulo perde muita qualidade quando ele não joga. E aí a gente pode passar até para falar do outro lado do meio campo aqui, né, que não é bem o meio campo, mas o Buta ele atacou um pouco mais por dentro até, né, ele vai vir com meia lateral direito, né, meia pela direita, com meia versátil. Então, ele vai estar muito nesse corredor, né, ele não vai estar, por exemplo, ele não vai ser tá limitado a estar jogando só aberto como um lateral que só vai atacar corredor, e nem vai ser um meia como o Marcos Antônio de organizar jogo e tudo mais. Ele vai ser mais um cara para fazer uma dobra ali com o Arthur, né? Então o Arthur com um ala produtivo aqui como ponta direita, começa as jogadas mais aberto, né? Não limita o Arthur a cortar para dentro, muitas vezes ele vai dar esse apoio mais por dentro também, né? Como um ponta mais atacante e tudo mais, mas ele inicia as jogadas mais aberto, né? E nesse meio espaço fica o Buta, né? Que pode estar revezando muito com ele, aí sim o Buta pode atacar o corredor, né? Nesse revezamento de posicionamento, pode atacar mais por dentro dando apoio, e o Arthur ficar mais aberto para receber lá na frente em velocidade, né? São jogadores bem velozes aí, o Buta muito rápido, o Arthur também jogador de velocidade, de drible, né? Então essa dobra pelo lado acho que funcionou muito bem, né? No ataque de São Paulo, até um pouco bem direcionado pro lado direito, né? Justamente por ter esses caras mais abertos, né? Achei interessante o Buta como meia lateral direito, mas se vocês quiserem ele chegando mais por dentro ali, mais como meia e tudo mais, deixando ainda mais corredor, né, espaçado ali pro Arthur, pode colocar ele como meia de ligação, mas eu acho que ficou bem interessante de jogar ele como meia lateral direito, né? Acho que deu uma dinâmica bem interessante, como eu falei. Você traz bastante o jogo pelo lado direito, né? Com o Newton, que tem muita facilidade de sair jogando, tem mais liberdade para subir, dois jogadores chegando muito ali pelo lado direito, né, fazendo muito 1-2, muita tabela. Então, com o Luciano baixando por ali para apoiar também, o Danielzinho também sempre como apoio, né, uma opção de passe de retorno sempre. Então, esse lado direito estando muito forte, né. Aí do outro lado o Iago sim, né, diferente do Buta, ele vai estar mais ali no corredorzão mesmo, né? Vai estar com o meia versátil, o time vai ter preso as laterais, então ele vai estar começando mais aberto, mas ele eventualmente pode pisar na área em situações de cruzamento ali do lado direito, né? Então o Arthur ou o Buta conseguem vantagem ali pela linha de fundo, o Iago pode acabar pisando na área, né? Estando com um meia versátil, né? Então também é um jogador de muita velocidade, como eu falei, pode ser o Wendel também fazendo essa função, mas aí o Iago um pouco mais novo que ele, né? Pelo menos se a idade do jogo aqui estiver certinho. Um jogador um pouco mais de vitalidade para ir e voltar também, né? Foi importante aí também no começo, a passagem dele aí já, se eu não me engano, na estreia participando de gol, né? Então, o cara que chegou bem aí no São Paulo para fazer essa ala, essa lateral esquerda, né? E aí o Luciano, né? O Luciano como armador criativo, aqui o 10 do time. Achei interessante deixar ele aqui nessa mais centralizadinho aqui como segundo atacante, para ele ser um apoio dos dois lados, né? Então o time vai ter rotação de alas, então você tá atacando ele pela direita, o Luciano baixa para apoiar por ali. Pela esquerda é a mesma coisa, ele vai baixar, vai sempre ser um apoio ali, sempre buscando o último passe, né? Sempre buscando se posicionar para quem sabe a finalização da entrada da área. Pode pisar na área e finalizar de dentro da área mesmo, né? Também. Ou ser uma opção de acionar o Caleri ali atrás dos zagueiros, né? Fazer um último passe pro Caleri, ou lançar o Arthur ou o Iago, que são jogadores que vão atacar muito essa profundidade. Estão fazendo bastante o papel de 10 aqui, até ajudando muitas vezes na saída de bola, né? Quando o Danielzinho estiver apertado, justamente por ele estar com o armador criativo, ele vai dar alguns passos para trás ali, voltando até o limite do meio campo aqui, né? Mais ou menos nessa linha, para ajudar, né? Sendo um apoio ali para uma engrenagem a mais ali para o time, né? Fazer essa bola rodar, dando esse apoio, né? E aí o Caleri como homem de área, né? Os dois bem centralizados aqui, e o Caleri atacando bastante a área, né? O Caleri acho que não teve tantas, principalmente aí nesse primeiro tempo, né? Que eu tô usando para inspirar o time, né? Ele não teve tanta movimentação específica assim, né? Ou seja, ele nem foi um pivô de ficar baixando o tempo inteiro, até porque já tem bastante apoio por dentro, né? Já tem aqui o Danielzinho, Marcos Antônio, Luciano. Então, se o Caleri ficar baixando muito, o time perde um pouco da profundidade, né? Já não é um cara também de muita velocidade, então acho que não faz muito sentido ter ele como artilheiro para ficar correndo o tempo inteiro. Por mais que é interessante o movimento de arrastar os zagueiros para trás, funcionaria. Mas eu acho que, analisando bem o jogo dele ali, né, pelo que eu vi, o Caleri ficou um pouco mais paradão ali, sendo um cara bem de finalização mesmo, né, de participação dentro da área. Então acho que com o homem de área fica bem interessante ele, né. Fiz o amistoso que vai estar passando aí na gameplay de fundo, né.
consegui fazer 5 gols com ele na mesma partida, né? Como eu sempre digo, jogando no Lenda, jogando full manual, o cara fez 5 gols na partida que eu joguei aqui, né? Então acho que funcionou muito bem ele dentro da área com essa tática. Gostei bastante de jogar, gosto de jogar com 3 zagueiros também. Então acho que funcionou muito bem essa tática, né? E aí partindo aqui para a fase defensiva, até falando que o time foi bem agressivo, né? Então acho que você jogar com a barrinha no vermelho do ofensivo, até como eu joguei nesse amistoso, acho que funciona muito bem, né? Para o time, tanto na fase ofensiva, seus jogadores estarem bem avançados, né? Até os seus zagueiros irem à frente para empurrar o resto do time para frente também, o que faz com que o time adversário seja empurrado para trás, você consegue dominar bastante o campo deles, né? Então acho que fica muito interessante dessa forma, não só na fase ofensiva, mas também na fase defensiva, né? Então, partindo aqui desse 4-4-2, né? O Marcos Antônio acaba vindo aqui sendo empurrado para a meia esquerda, o Newton volta a ser um volante aqui, né? E os laterais voltam a ser laterais mesmo, né? Então o Iago dá uma recuada, o Aurélio volta também. Então fica esse 4-4-2 bem interessante, com a marcação bem à frente, né? Principalmente aí na saída de bola do adversário. Vai cobrar um tiro de meta, vai fazer uma reposição, você tendo o time com a barrinha vermelha ali, do ofensivo. Seu time já vai estar muito à frente, né? Quando você tá com a bola, então quando você perde já tá mais fácil de você fazer uma pressão ali, né? Sempre deixando aí como opcional o pressão ofensiva, né? Se acharem interessante, eu não coloquei, achei que não precisou, mas se nos contextos de jogo que vocês forem usar essa tática e tudo mais, precisar pressionar muito, precisar buscar um resultado, é interessante pressão ofensiva, né? Eu não acho interessante usar o tempo inteiro para não gastar tanta estamina, né? Energia dos jogadores. Então, fica aí mais como um opcional, né? Então, passar um pouquinho aqui nas instruções, né? Aquela tática de posse de bola bem equilibrada, né? Posse de bola, passe curto, ataque mais pelos lados, né? Principalmente pelo lado direito, né? E é muito interessante que o time é muito bom de rodar a bola, né? Então você tenta jogar pelo lado direito, o adversário tá fechado. Por você ter o preso laterais, normalmente o Iago vai estar bem aberto lá do outro lado, pronto para receber uma inversão, né? E não necessariamente uma inversão longa, né? Você pode, a bola tá com o Arthur ali, tá com a porta fechada, volta pro Buta, toca pro Danielzinho, pro Marcos Antônio e aí acha o Iago aberto pelo lado. Principalmente por ter rotação de alas, os jogadores vão balançar muito de um lado para o outro, né? Então vai estar o Luciano apoiando pelo lado direito, o Marcos Antônio vai estar um pouquinho mais aqui, mais centralizado, o Danielzinho mais pelo lado e dá um isolado ali no Iago, né? Então você balançou todo o time adversário pro lado direito, você inverte rápido pro lado esquerdo que o Iago vai estar mais sozinho de marcação ali, vai estar pronto para avançar com muita velocidade pelos lados, né? Então essa toca de passes, né? Jogadores se aproximando bastante, com bastante posse de bola, se aproximando bastante com essas instruções, acho que fica bem interessante, né? A marcação assim deixa a densidade um pouco mais alta, o time acaba ficando um pouquinho vulnerável ali quando o adversário faz esse esquema de balanço também, né? Te ataca muito pelo lado e inverte rápido, você acaba ficando um pouco vulnerável com isso, quiser dar uma baixada. Pode até acontecer, pode até ser interessante, mas eu gosto de deixar ela alta para você não ficar tão vulnerável no meio, né? Já que o time defende só com 2 volantes, eu acho que fica interessante, mas de qualquer maneira é um time que não ficou vulnerável em geral, né? Nessa partida amistosa que eu joguei eu consegui finalizar bastante, eu sofri poucas finalizações. Então acho que essa marcação à frente desse jeito acho que fica interessante, mas como eu falei, acho que pode ser variável, né? Tanto a linha quanto a densidade podem variar, podem baixar um pouco, mas a princípio eu achei interessante com 7 barrinhas aqui, né? E nas instruções avançadas, como eu já tinha passado, né? Presos laterais para você ter o Arthur bem aberto pela direita, o Iago bem aberto pela esquerda, o Buta vai estar bem aberto também pela direita, né? Mas ele pode dar alguns passos para dentro, vai variar de quem vai fazer esse passo mais para dentro, dependendo de onde está o seu ataque, né? Então o Arthur pode dar esse apoio, deixando o corredor pro Buta, ou o Buta pode dar esse apoio por dentro e deixa o corredor pro Arthur. Então vai variar bastante o posicionamento dos dois como jogadores mais abertos pela direita, né? Acho que ficou bem interessante dessa forma, até como alternativa também, né? Para o seu meio campo não ficar tão exposto a muita finalização ali, invadir a área pode ser interessante, né? Aí seus laterais vêm um pouco mais para dentro, né? Fecha um pouco mais junto com os zagueiros e os seus pontas acabam recuando mais, né? Sendo mais responsáveis de marcar o corredor, justamente para você não ficar tão exposto aí no meio, né? Pode ser interessante, acabei não usando, mas vai muito de contexto, né? Então, esse foi o vídeo da tática, né? Como eu falei, específico aí principalmente do primeiro tempo do São Paulo contra o Bolívar, que acho que teve bastante volume de jogo. Acho que foi um dos melhores São Paulo que a gente conseguiu ver aí recentemente, né? No Brasileiro não tá conseguindo bons resultados, aí acabou conseguindo na Sula, justamente nesse jogo contra o Bolívar, e eu acho que é interessante o Dorival retomar essa tática, né? Foi, acho que o melhor do São Paulo que a gente conseguiu ver, né, nesses últimos tempos, então achei interessante estar recriando aqui e deixando como sugestão para vocês utilizarem aí com São Paulo. Então, quem achou interessante, né? Sempre deixando aquela curtida, feedback e tudo mais aí. Agradeço o apoio de sempre, tamo junto.